Ageu, capítulo de número 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Farei a leitura dos versos 1 a 9. Verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado a Deus por nos dar a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, eficaz, atual para nós. Sim, ó Deus, a Tua palavra continua a falar conosco. Quando a lemos, ó Deus, nós ouvimos a Tua voz falando conosco. E diante da Tua palavra, na Tua presença, ó Deus, quem é o homem? O nosso coração está nu diante do Senhor. O Senhor conhece as profundezas do homem, o mais íntimo nosso, ó Deus, do nosso ser. Por isso, queremos colocar este momento diante do Senhor. Abençoe, ó Pai, este momento. Nos encoraja através da Tua palavra, ó Deus. Sim, ó Pai, muitos de nós vieram aqui nesta noite, estão tristes, desanimados, choram de tristeza, ó Pai. Por isso clamamos ao Senhor, nos anime, ó Deus, através da Tua palavra. Traga consolo para a nossa alma, ânimo, a fim de servirmos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, passou-se um mês do capítulo 1 ao capítulo 2 do profeta Ageu aqui neste livro. No capítulo 1 nós vimos que o povo não estava preocupado com a reconstrução do templo, da casa do Senhor. Antes, o povo estava buscando os próprios prazeres, os próprios interesses.
Então Deus, ele envia o profeta Ageu para repreender o povo, a fim de serem despertados e iniciassem então a construção da casa do Senhor. Então o povo, ele ouve a voz de Deus através do profeta Ageu, e movido pelo Espírito de Deus, eles dão início então à construção da casa do Senhor. É isto que o capítulo 1 narra para nós. Inclusive o capítulo 1 encerra deste modo: o povo dando então início à construção da casa do Senhor. Entretanto, passado um mês, tudo indica que muitos do povo começaram a desanimar. Ora, por quê? Porque à medida que eles iam edificando a casa do Senhor, e ela ia ganhando forma, eles se entristeciam, porque lembravam da primeira casa, o templo que Salomão edificou ao Senhor. Razão pela qual então Deus, mais uma vez, envia o profeta Ageu para trazer ânimo, encorajar o povo a não olhar para o passado, mas sim para o futuro. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta: será, meus irmãos, que este era um problema somente do povo de Israel naquela época? Quantos de nós é impedido de agir, de produzir no presente, por causa de tristezas e desânimos? E na grande maioria das vezes, este sentimento nasce, brota do nosso próprio coração quando nos comparamos com o passado ou com outras pessoas. Por exemplo, no caso do povo de Israel, eles estavam comparando a glória da primeira casa com o segundo templo que eles estavam edificando, que era bem mais simples, bem menor. Isso fez com que o povo chorasse, ficasse sem ânimo. Talvez muitos de nós estamos assim. Quando comparamos com outras pessoas que estão melhores do que nós, e aí nós colocamos padrões em nossa mente que nós não conseguiremos alcançar, e aí ficamos frustrados, tristes, desanimados. Agora, trazendo para um contexto mais imediato aqui do nosso texto, quantas vezes nós começamos o trabalho na obra do Senhor e de repente começamos a perder a força, somos tentados a deixar de lado, é o desânimo, é a tristeza. Muitas vezes, até pensamos que aquilo que nós estamos fazendo para Deus é algo pequeno, mas quem disse que é pequeno? Com o que você e eu estamos comparando? E pensando nisso, então, a palavra do profeta Ageu, ela vem de encontro com os nossos corações, para nos encorajar a servir ao Senhor e a seguir adiante. E pensando nisso, então, o título do sermão de hoje é: Sê fortes, diz o Senhor. Sê forte, diz o Senhor. Eu gostaria de ler novamente o verso 1 a 3, que diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Deus, Ele inicia as suas palavras com perguntas, e a pergunta que Deus faz para o seu povo tem em vista alguns contrastes com a primeira casa e a segunda casa, ou melhor, o primeiro templo e o segundo templo. Deus, Ele chama para fazer esta análise aqueles que tinham contemplado a primeira casa, a glória da primeira casa. E com glória aqui, devemos ter em mente aquilo que é belo, riqueza, grandiosidade. É nesse sentido aqui nós vamos entender o porquê. Mas antes precisamos refletir nisto. A glória da primeira casa. Certamente, a arquitetura do primeiro templo era majestoso, bem luxuoso. Toda a estrutura era feita de materiais nobres, ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Todos os detalhes foram feitos por pessoas especializadas, artífices. As pedras eram esculpidas, havia desenhos de querubins, romãs, flores, trabalhado em ouro, conforme a arquitetura e a engenharia de Deus. Infelizmente, meus irmãos, temos a tendência de desprezar esses detalhes, não é verdade? Quantas vezes nós lemos as Escrituras e quando chega nesse trecho onde é relatado o formato, o comprimento, a forma, os padrões de tudo que envolve o templo, não dá vontade de pular nessa parte? Por exemplo, quando nós lemos a casa que Salomão edificou ao Senhor, possuía 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa possuía 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, mais 10 contra o fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas, sobrepostas, e assim vai. Dá vontade de pular. Mas infelizmente, quando fazemos isto, nós deixamos de contemplar, deixamos de atentar para o cuidado, para a beleza, para o carinho que Deus tem com a sua casa. Por isso que Ele fez questão de descrever, de deixar registrado. Não estamos falando de qualquer casa, não estamos falando de palácios de reis, mas é a casa do Senhor. É a casa do Senhor, o templo, local de adoração a Deus. E a respeito desta verdade, Davi, ele escreve: porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei tudo para a casa de meu Deus: ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata
particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes. Os irmãos conseguem trazer à mente a beleza, o quão esplêndido era a casa do nosso Deus, o templo que Salomão edificou. Davi mesmo escreve dizendo: a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória de todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. De fato, a primeira casa era magnificente, majestosa. Entretanto, agora aquele povo está diante de uma casa simples, comparada com a glória daquela primeira casa. Uma casa humilde, que está sendo construída por Zorobabel, Josué e todo o resto do povo que saiu do cativeiro da Babilônia. Uma casa bem longe da glória da primeira casa. Era como nada aos olhos daqueles que tinham contemplado o templo que Salomão edificou. O livro de Esdras conta para nós que quando o alicerce dessa segunda casa foi lançado, houve uma mistura de sentimentos. Está escrito, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças a Deus, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com alta voz, louvando ao Senhor, por terem lançado o fundamento da casa do Senhor. Porém, entretanto, muitos, não poucos, muitos sacerdotes, levitas, cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, porque viram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam a voz com gritos de alegria, de maneira que não se pôde discernir o grito de alegria com o choro. Veja, uma mistura de sentimento. Mas apesar dessas duas perspectivas serem opostas, choro e alegria, não podemos dizer que elas estão erradas, mas é porque partem de sentimentos, de emoções verdadeiras. Sim, elas partem de emoções verdadeiras. Enquanto os mais jovens, que nasceram no cativeiro da Babilônia, que não viram a glória de Israel, o primeiro templo que foi construído, aquela segunda casa, era um motivo de grande alegria, de grande júbilo. Mas, por outro lado, os mais velhos, eles choravam, porque eles viram a beleza, a magnificência da primeira casa, a glória do primeiro templo, e eles viram também a destruição dessa casa, foram levados cativos, e agora retornam para a sua cidade. Se perguntássemos para o nosso texto, ou melhor, para o texto de Esdras, por que os mais idosos choraram? A resposta é porque eles
haviam contemplado a glória da primeira casa. Eles sabiam, só pelo alicerce que estava sendo lançado, que aquela segunda casa não chegaria nem perto da primeira. É por isso que eles choram. E agora aqui, no nosso capítulo, tudo indica que eles estavam desanimados com isto, com a reconstrução do templo. E é por isso que Deus envia então o profeta Ageu, para confrontar, para entender quem dentre vós que contemplou a glória da primeira casa. E agora, o que vocês estão vendo? Esta casa é como nada para vocês. Então aqui, as perguntas de Deus, as perguntas que Deus faz, visa sondar o coração, o motivo do choro, o motivo do desânimo. Meus irmãos, Deus, Ele sabe o que está passando no nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo para o seu povo: eu sei porque que vocês estão chorando, porque vocês estão desanimados, é porque vocês tinham visto a glória da primeira casa, e agora estão vendo esta casa mais simples. E se Deus perguntasse para nós hoje, quais são os motivos da nossa tristeza? Quais são os motivos dos nossos desânimos? Por que nós estamos perdendo as nossas forças? O que tem impedido de servirmos a Deus com alegria? Será o desemprego? Traições? Doenças? O que tem roubado de nós a alegria? O nosso ânimo? A respeito deste texto, John Piper, ele vai comentar, por exemplo, considere a saúde. Você perde a saúde, talvez a visão, um rim, a memória ou a capacidade de andar. Há uma época do cativeiro na Babilônia, mas depois de alguns anos, há resposta às suas orações, um milagre, um tratamento enviado por Deus, e uma parte da sua saúde é restaurada. Você pula de alegria ou chora? Talvez você fará as duas coisas. Você recordará a glória anterior, mas a perda te trará também tristeza. Todavia, você perceberá que um alívio lhe foi dado, um novo motivo, um novo dia, um novo começo, não o mesmo, e sim um novo e um bom começo, repleto de possibilidades e esperança. O fato daquela nova casa do Senhor não ser semelhante à primeira, não ter a mesma glória, o povo não podia desprezar, o povo não podia desprezar o recomeço, o presente. Talvez muitos de nós, ao olharmos para trás, cheguemos à conclusão de que a nossa vida atual é inferior à que nós vivíamos antes. Talvez levando em consideração a questão financeira ou da saúde, mas não podemos desprezar o recomeço, o presente. As nossas emoções são verdadeiras, sim, o nosso choro é justificável, mas isso não pode ser um empecilho para desprezarmos o que Deus tem para nós. O que Deus tem para você. Não podemos desprezar, mais uma vez eu afirmo, não despreze o recomeço, o presente.
Deus manda dizer: sê forte. Olha comigo o verso 4, diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus traz uma palavra de exortação, de ânimo para todo o seu povo. Ser forte, diz o Senhor. E a ideia de ser forte é ser firme, corajoso, perseverante. E a primeira coisa que devemos levar em consideração aqui, neste verso, é quem está falando. Quem está falando? Veja, não é um coach que apenas quer animar alguém, não é um personal que está falando para dar mais força a alguém, não é um pai ou uma mãe que quer encorajar o seu filho, não é um professor, um chefe, não é o pastor, não sou eu, é o próprio Deus, é Deus que está dizendo: sê forte. Ser forte. Meus irmãos, não há problema algum quando algumas pessoas querem, de algum modo, nos encorajar, mas acontece que não há como compararmos todas as pessoas com a pessoa de Deus. Então essa afirmação, ela ganha mais peso, ela ganha mais força, porque é Deus que está falando: ser forte. Uma coisa são os meros mortais dizendo: ser forte, coragem, anima-se, persevere. Outra coisa totalmente diferente é o Deus imortal, eterno, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que possui o universo na palma da mão. É Ele que está dizendo: ser forte. E isso nos leva a uma outra realidade que está inserida aqui neste verso, que é a garantia de quem está falando. A garantia, porque quem está falando não é homem para que minta, não é alguém que está encorajando apenas para falar, está jogando palavras ao vento, não é alguém que não possui condições suficientes para te ajudar, não é, meus irmãos. Engraçado que quando eu estava escrevendo esta parte do sermão, eu parei porque tinha chego na minha casa uma encomenda que eu tinha comprado na internet, e era um suplemento alimentar, né, o famoso whey protein. Aí eu deixei a caixa ali na minha mesa e continuei a meditar. E aí eu olhei para a caixa, estava escrito: qual é a sua meta? Nós vamos te ajudar a alcançar. E aqui está o grande perigo. Quando nós olhamos para esta afirmação, ser forte, quando Deus diz isso, não podemos desassociar essa afirmação com a pessoa de Deus, como se ser forte dependesse somente de nós, e alcançar as metas também dependesse somente de nós. Não, sem Deus não vamos a lugar algum. Sem Deus o homem não passa de vapor, a sua vida é limitada, passageira, frágil. Mas o mesmo Deus que disse: ser forte, Ele também disse: eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus é a garantia da nossa força, da nossa
coragem, da nossa perseverança, porque Ele está do nosso lado. Nós cantamos aqui que a nossa força, ela nasce do Senhor, esperamos no Senhor. E de fato, no Senhor nós temos uma força inabalável, porque Ele é uma rocha firme, bem concreta, que não se abala nunca, jamais. Ele é o supremo pastor das nossas vidas, que nos guarda no dia difícil, no dia de tribulação. Então veja, para aqueles que estavam chorando, porque comparavam a segunda casa com a glória da primeira, ao ouvirem Deus dizer, sê forte, eu sou convosco, eles encontram grande ânimo, consolo. E para aqueles que se alegravam, porque aquela casa seria um local de adoração primeira de Deus, eles encontram também nessa palavra impulso, disposição, muito mais razões para sorrir. Mas veja, meus irmãos, um outro detalhe importante. Deus, Ele não nos encoraja sem propósito. Há um propósito nesse encorajamento da parte de Deus. Quando Deus diz, ser forte, Ele tem um propósito em mente. O encorajamento de Deus visa o trabalho, a ação. Porque veja, o nosso texto diz, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Veja, após dizer para Zorobabel, para Josué, para todo o povo ser forte, Deus diz, trabalhem, produza, faça algo. Deus, Ele está direcionando as emoções do seu povo, tanto aqueles que choravam, quanto aqueles que se alegravam, eles não poderiam perder o foco, eles não poderiam abandonar a obra, deveriam continuar trabalhando, especialmente aqueles que estavam tristes, porque eles poderiam influenciar ou abater aqueles que estavam alegres. Então a palavra do Senhor visa dar ânimo, impulsionar o seu povo à prática. E é interessante que Davi diz palavras semelhantes a essa, a seu filho Salomão, antes de edificar o templo. Davi disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. É como se Deus estivesse pegando as palavras de Davi e aplicando também agora neste contexto de reconstrução do templo. Portanto, a exortação de Deus visa dar ânimo, força e encorajamento para concluir a obra que eles haviam começado. Lembra? Lá no final do capítulo 1. Ainda havia muitos trabalhos, sem falar, meus irmãos, dos desafios, das lutas e dificuldades que o povo enfrentava. O povo de Israel ainda estava se erguendo como nação. E é neste contexto, então, que Deus envia o profeta Ageu para dizer, sê forte, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quais são as implicações deste texto para nós? Como nós ouvimos essas palavras? Como eu disse, não sou eu que estou dizendo, é para você que nesta noite está triste, desanimado, que tem chorado,
Deus tem falado para nós hoje: ser forte, trabalhai, porque eu estou convosco. Deus está ao nosso lado. Talvez estejamos desanimados, tristes. E quantos de nós tem chorado, escondido? Mas nesta noite, que venhamos encontrar ânimo, coragem na palavra do Senhor. Não desanime, ser forte. O Senhor está do nosso lado. Deus, Ele está encorajando cada um de nós nessa noite, para prosseguir adiante, para trabalhar, para produzir na obra do Senhor. Lembra que eu disse, não despreze o recomeço, não despreze a sua atual condição, não despreze o presente, embora seja dolorido, difícil, cheios de desafios. Deus diz: ser forte e trabalhai. Lembra das palavras de John Piper? Às vezes nós perdemos a alegria por olhar no passado. Por exemplo, podemos pensar em alguém que sofre um acidente, poderia estar morto, mas Deus o ajuda, o salva. E essa pessoa hoje é como se ela olhasse para o passado e lembrasse da sua saúde perfeita e ficar triste, mas ela esquece que ela poderia estar morta e Deus trouxe alívio. Agora cabe a ela o recomeço, a olhar o presente, a recomeçar aquilo que Deus trouxe a ela, aquilo que Deus colocou diante dela. Podemos aplicar esse texto também mais próximo do contexto em que ele foi escrito. Meus irmãos, nós estamos em uma grande obra. Como igreja do Senhor, nós temos grandes responsabilidades e compromisso. Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E nós fazemos isso através da obra missionária, por exemplo. E também evangelizando os nossos familiares, os nossos vizinhos. Como membros da Igreja de Cristo, somos chamados a congregar, a participar de todas as atividades da igreja, a contribuir financeiramente para a manutenção da casa do Senhor, para incentivar os projetos que a igreja tem. Como igreja, somos chamados a servir um ao outro através dos dons que Deus nos deu. Visitar os enfermos, os órfãos, as viúvas, receber novos membros, zelar por este local, limpando, preservando. Meus irmãos, quantos trabalhos temos? Trabalho não é o que não falta. Precisamos ser fortes e trabalhar. Precisamos ser fortes e trabalhar. Infelizmente, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Existem membros que já estão anos fazendo parte da igreja local, mas continuam no mesmo estado, não servem, não se enturmam, não tem nenhum compromisso com a igreja local, não procura conhecer os irmãos, não procuram saber das necessidades, dos interesses da comunidade, a fim de ser útil. Cada um analise o seu coração, mas faça esta pergunta: há quanto tempo estou na igreja? O que eu tenho feito para servir a igreja, os meus irmãos? Ou, por que eu não tenho servido?
Por que eu não tenho servido? Deus nos chama para ser forte e trabalhar. Uma outra implicação, esse texto também traz verdades importantes para você que está aqui nesta noite, que ainda não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa saber que sem Deus é impossível. Talvez você vai ouvir de muitas pessoas: olha, seja forte, coragem, anime-se, eu estou com você. Mas nos momentos difíceis, de tristeza, de dor, onde estão essas pessoas que diziam ser os seus amigos? Ou melhor, o que tem sido oferecido para você sair da tristeza e do desânimo? Eu não sei como está a sua vida, mas sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível. É necessário crer em Jesus Cristo. É necessário crer na palavra de Deus, para que haja esperança, para que haja vida em abundância para você. Porque sem Deus, o máximo que alguém possa conseguir alcançar são coisas terrenas, são coisas pertinentes a este mundo, que com o passar do tempo é destruído, se consome, é consumido pela ferrugem, ladrão rouba. Mas em Deus nós construímos para a eternidade. Nós construímos para a eternidade. Estamos juntando tesouros eternos, onde a ferrugem não corrói e onde a traça não consome. Portanto, se arrependa dos seus pecados. Não há pecado que Deus não possa ou não seja suficiente para perdoar. Cristo pagou o preço de sangue, sangue puro. Creia em Jesus Cristo e receba do Senhor um novo ânimo, um novo propósito de viver. Continuando a exposição do nosso texto, o verso 5, ele vai nos dar a garantia de que a promessa que Deus fez, que estará com o seu povo, ela jamais pode ser quebrada, falhada. E o fundamento dessa verdade nós veremos que está alicerçado na aliança de Deus, no Espírito de Deus e na segurança divina. Olha o que diz o verso 5. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Deus, Ele estará com o seu povo, por causa da sua aliança, uma aliança que depende somente, exclusivamente de Deus, da fidelidade de Deus e da sua palavra, uma aliança que não pode ser quebrada, desfeita. O povo de Israel havia experimentado dessa fidelidade de Deus, desde quando Deus separou o seu povo do Egito, libertando o seu povo com mãos poderosas. Uma outra garantia de que Deus estará com o seu povo é porque Deus, Ele habita entre o seu povo através do seu Espírito. Essa já é uma realidade que o povo já experimentava, mas havia esquecido. Porque o texto diz, o Espírito que habita no meio de vós.
Deus, ele se faz presente no meio do seu povo, através do seu Espírito. Isto aponta para uma comunhão completa, contínua, de Deus com o seu povo. E ainda, Deus estará com o seu povo. Isso é motivo de segurança. É por isso que o povo não precisava temer, ou seja, ficar aflito, com medo, preocupado. Deus, ele está cuidando do seu povo. É o Deus da aliança. Ele faz isso através do seu Espírito. Então, com base nesta verdade, o povo é encorajado a ser forte e trabalhar na obra do Senhor. Meus irmãos, mais uma implicação para nós. Infelizmente, muitas vezes nós desanimamos por esquecer desta verdade. Sim, diante dos desafios do trabalho, do novo emprego ou do desemprego, por causa da enfermidade, da nova condição de saúde, tendemos a pensar que nós estamos sozinhos, que não há ninguém ao nosso lado, choramos sozinhos, mas o Espírito de Deus, ele habita entre nós. Não tenha medo, o Senhor é conosco. Deus, ele está ao nosso lado. Por isso, meus irmãos, precisamos então ser fortes e prosseguir com a obra do Senhor. Não há o que temer. Devemos colocar diante de Deus as nossas tristezas, os nossos desânimos, aquilo que tem roubado de nós a alegria. Porque certamente, meus irmãos, Deus, ele está cuidando de nós. Ore a Deus, clame a Ele em oração. Não se esqueça que nós estamos ligados a Deus por meio de uma aliança. E o Espírito de Deus habita em nosso meio. Portanto, diante desta exortação, devemos ser encorajados, animados e produzir. Não é isso que o texto diz? Servir ao Senhor. E veja, não caia no erro de quando nós falamos assim, olha, precisamos servir ao Senhor. Logo vem à nossa mente coisas grandiosas ou coisas que são mais visíveis, destacadas no meio da igreja. Precisamos ter cuidado. Não podemos desprezar as coisas simples. Não podemos desprezar os serviços anônimos. Se você quer uma indicação de um livro, leia Simplesmente Crente. O autor, ele aborda esse assunto e ele diz que nós estaremos fazendo grandes coisas a Deus quando nas pequenas sermos verdadeiramente cristãos. Vou repetir. Quando somos cristãos, nas pequenas coisas, estaremos fazendo grandes coisas para Deus. Não adianta pensarmos em fazer missão na África, no Amazonas, se não pregarmos o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. Não adianta querermos ajudar os necessitados, os pobres, se não tratamos com bondade, com generosidade, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos. Enfim, sendo fiel no pouco, estaremos fazendo grandes coisas para Deus. Então, portanto, meus irmãos, é isso que Deus está nos encorajando a fazer, a não ficar parado, a não ficar desanimado, mas
trabalhar, ser forte e trabalhar. Dando continuidade ao nosso texto, versos 6 a 8, diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Estes versos correspondem a uma promessa futura a Israel. De certo modo, podemos dizer que isso já se cumpriu em partes. Podemos lembrar da reforma que Herodes o Grande realizou no templo, neste templo, ampliando a construção, embelezando um pouco mais esta casa, a ponto, meus irmãos, dos discípulos de Jesus, ao verem esse templo, contemplarem as pedras, a beleza da sua construção. Isso está lá em Lucas 21, verso 5. Mas as palavras do profeta Ageu, elas abrangem ainda muito mais a soberania de Deus, aquele que faz tremer não só o céu, a terra, o mar, mas as nações. Deus move todas as nações para servirem a sua casa, trarão prata, ouro, coisas preciosas, farão isso, porque o Senhor é Deus, soberano. A prata, o ouro, lhe pertence, Ele é Deus de tudo. Charles Spurgeon diz: chegará o dia em que o Senhor abalará este sistema mundial até os seus alicerces. Ele derrubará todos os reis e poderes terrenos e governará este mundo que zomba e o rejeita hoje. Há uma promessa, certamente ela vai se cumprir. Deus, Ele encoraja o seu povo, que Ele trará prata, ouro e glória à sua casa. É isso que o verso 9 diz: veja, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fará com que a sua casa seja honrada, repleta de glória, a ponto que a glória daquela casa seria maior do que a primeira. E uma vez que o templo está bem estabelecido, haveria também paz em Jerusalém, em Israel. Há uma promessa. Como eu disse, em certa parte, essa promessa ela já se cumpriu, é a ideia do já, mas o ainda não. Houve sim um momento em que aquela casa ela foi ampliada e restaurada. Muitos estudiosos também aplicam esse texto à pessoa de Cristo. Quando o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele entra pelas portas daquela casa, preenchendo-a da sua glória. Meus irmãos, certamente, muito mais glória é essa segunda casa do que a primeira, somente pelo fato do Filho de Deus ter entrado nela. Entretanto, a profecia de Ageu eleva muito mais ainda o governo de Deus, a glória de Deus, que não somente vai preencher a sua casa, mas todo o mundo com o seu governo.
existe uma promessa de paz, shalom, a Israel. E essa expressão, ela resume o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo, na era em que Cristo governará Israel com poder, glória, com justiça, assegurando uma paz duradoura. Sabemos pela história que Cristo foi morto, rejeitado pelo seu povo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E no livro de Atos, no capítulo 1, os seus discípulos, ao verem o Cristo ressurreto, essas promessas vêm à sua mente, na mente dos seus discípulos, e eles perguntam: agora deve ser o tempo então, de que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Mas a resposta de Jesus é: não vos compete saber o tempo que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E Cristo envia os seus discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura. Veja, há um tempo determinado onde Deus restaurará o reino a Israel. Cristo é o descendente prometido. Ele se assentará no trono de Davi. E então, neste tempo, haverá paz. As nações servirão a Deus. Há uma promessa. E a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela vai se cumprir. A igreja crê nisto. E como nós podemos concluir, implicando esses últimos versos a nós? Meus irmãos, dentro do contexto do nosso texto, essas palavras estão encorajando o povo, estão consolando o povo. Para o povo daquela época, que olhavam a reconstrução do templo, da casa do Senhor, com tristeza, perdendo até o ânimo, por causa da sua simplicidade, Deus os consola, dizendo que haverá um tempo em que Ele mesmo encherá aquela casa de glória, porque dele é a prata, o ouro. Ele é o dono do mundo. Como eu disse, o fato de Cristo, o Deus encarnado, ter entrado naquela casa, sim, nesta casa, que Zorobabel, Josué, o restante do povo que saiu do cativeiro edificou, o fato de Cristo ter entrado nela, entre as suas portas, já é motivo de muita glória, glória mais elevada do que a primeira. Imagine, meus irmãos, imagine se aquelas pessoas que estavam chorando, desanimadas, sem ânimo, se elas soubessem que o Filho de Deus, o Deus encarnado, um dia entraria sobre aquelas portas. Qual seria a reação daquele povo? Qual seria o sentimento daquele povo? Isso serve de lição para nós. O nosso trabalho para o Senhor não é em vão. Não podemos desprezar as coisas simples, e muitas vezes nós não desfrutaremos da glória do nosso trabalho. É o que aconteceu com aquele povo que não viu Cristo, o Filho de Deus, entrando pelas portas do templo. Uma outra implicação é pensar nas promessas futuras de Deus, como um grande estímulo para servirmos muito mais ao Senhor. Certamente Cristo, um dia Ele voltará, e importa, meus irmãos, que nós, todos nós, sim, todos nós sejamos encontrados como servos fiéis.
Não perca isso de vista. Ser forte, trabalhai. Em breve, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores voltará com poder e glória, e todo joelho se dobrará diante dele. E uma última implicação: diante do desânimo, devemos encontrar esperança nas promessas de Deus. Vou repetir: diante da tristeza, do choro, do desânimo, devemos encontrar esperança nas promessas de Deus, na sua palavra. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Deus é soberano, todo poder, majestade, riqueza está em suas mãos. Ah, meus irmãos, o nosso Deus voltará. A vida simples, ou o nosso serviço simples a Deus, um dia será recompensado. Um dia, meus irmãos, já parou para pensar, estaremos diante daquele que o céu é tomado da sua glória e assim também a terra. Ele é todo magnificente, belo, honroso, digno de poder, majestade e honra. Um dia nós estaremos com Ele. Como bem disse Stephen Cox, ali no Palavra da Vida, na última vez que eu estive ali, o irmão Hawks estava do meu lado, ele disse assim para nós: haverá um dia que nós pisaremos em ouro, porque o ouro não valerá mais nada. Haverá um dia que pisaremos em ouro, porque o ouro não valerá mais nada. E de fato o ouro não valerá mais nada diante daquele que é a suprema glória, a suprema riqueza, a beleza que os nossos olhos jamais viu, jamais contemplou. Aquele que a glória enche a terra e o céu. Então essa verdade deve nos encorajar, nos animar, nos confortar diante das dificuldades, diante das tristezas, diante do desânimo. Anime-se. Deus diz: ser forte, trabalhem, em nome de Jesus. Amém.